Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Pessoal, hoje a gente tem duas aulas pra gente fazer lá no nosso roteiro. Se vocês pegarem o roteiro de vocês e forem em português, vai ter aqui, tá? Um no dia 5, aliás, no dia 6, né? Aqui em cima que tá lá. Agora vamos aprender sobre abreviaturas após assistir um vídeo com o professor sobre o assunto. Responda as atividades do livro na página 27 e 28, tá? Então vai ter o livro, essa pequena aula, e depois a atividade lá no livro de atividades, certo? E a gente tem aula também de que era? Português, ciências, de história, tá? Só que a história, o que é? História é aquele teste que vocês já fizeram em algumas outras matérias e a gente também vai fazer história, tá? Tá lá, olha só, no dia 6, na nossa matéria de histórias, tá lá a atividade para ser feita. Já aprendemos bastante sobre a história do início de nosso país, o Brasil. Então, iremos realizar um teste com um pouco de tudo que aprendemos até agora. Lembrando que é proibida a consulta no livro, tá? Então, tá aí com vocês uma folha de atividades. Vocês vão pegar ela e vão responder igual a gente fez com as outras matérias, tá? Mas agora a gente vai lá para a aula de português, tá? Que a gente vou introduzir vocês rapidinho no que são as abreviaturas, tá? A atividade vai falar sobre o quê? Vai falar sobre manchetes, notícias e abreviaturas. Só que a gente não abordou a abreviatura muito dentro, né, do conteúdo, tá? Só que olha só, vai ser tão rápido que esse vídeo aqui eu acho que ele não vai chegar a ter 5 minutos, tá? O que é a abreviatura? A abreviatura é quando eu consigo comprimir uma palavra usando ali algumas das suas letras em que seja de entendimento do que ela quer dizer, né? Hoje em dia, nas redes sociais, a gente usa muita abreviatura. Quer ver? Por exemplo, muitas vezes, quando a gente vai escrever no WhatsApp, no Messenger, no MSN, né? MSN, quem usa ainda muito é o pessoal que faz com e-mail, não é MSN, aquelas caixas de mensagem antigamente, mas MSN e-mail, né? Então, olha só, quando a gente vai escrever você, o pessoal não escreve mais você. Para agilizar, para andar mais rápido pela modernidade, ele escreve só o V, a letra V e a letra C. Fica VC. Quando a pessoa vai ler, ela entende que ela queria falar você. Certo? Então, olha só. Isso é uma abreviatura, né? Olha só, eu transformei uma palavra que tinha 4 letras usando apenas 2. Eu abreviei aquela palavra. Certo? Por exemplo, quando eu vou falar outra palavra que eu posso abreviar. Comigo, olha só. Comigo. 7 letras. Como é que o pessoal ele comprime essa palavra? Ele faz essa palavra ficar menor. Ele usa 3 letras. O C, o M e o G. CMG. Por quê? Porque a pessoa automaticamente ela vai associar essas letras às partes mais fortes daquela palavra. Co, representado pelo C. Mi, representado pelo M. Go, representado pelo G. CMG. Comigo, então abreviou aquela palavra, né? Então, olha só, hoje em dia a gente usa muitas palavras abreviadas. Ah, professor, então quer dizer que quando eu for escrever uma redação lá para o Enem, eu posso abreviar a palavra? De jeito nenhum. Se você abreviar qualquer palavra na sua redação, você tira um 0, tá? Porque só o mundo se modernizou, ele chegou, o pessoal quer ser rápido, quer ser, tipo assim, dinâmico. Então, até as palavras, eles diminuíram de tamanho. Mas o correto é o quê? O correto é você escrever as palavras completamente, né? Porque olha só, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar 5 segundos, 3 segundos abreviando uma palavra? É isso que você vai ganhar, tá? Mas hoje está tão intrínseco dentro da nossa sociedade que a gente acaba fazendo isso sem pensar. Mas tenta se educar. Não para de abreviar a palavra. Na hora que você for conversar com seu amigo, com sua amiga, com sua mãe, com seus pais, com seus irmãos no WhatsApp, escreva certinho as palavras completas, com todos os seus acentos, vírgula não tem que ser usado vírgula, ponto não tem que ser usado ponto. Tá bom? Olha só, outro lugar que a gente usa bastante a abreviatura, no mapa do Brasil, né? Quando a gente vai ver o mapa do Brasil, a gente não tem os estados, lá tem o estado do Rio de Janeiro, tem o estado de São Paulo, tem o estado de Goiás, tem o estado de Minas, tem o estado do Rio Grande do Sul, né? Aí imagina só, quando eu desenho lá o mapa do Brasil, eu devia ter pego um mapa aqui para mostrar para vocês, né? Tá, mas vamos lá. Quando eu desenho o mapa do Brasil e eu quero falar lá dos seus estados, muitas vezes eu quero colocar o nome do estado lá dentro do estado, né? Por exemplo, o estado de Goiás tem aquele formato meio quadradinho que desce um pouco mais para baixo com algumas curvas.
né? Às vezes eu desenho um mapa pequeno, não dá para me escrever lá dentro Goiás, certo? Eu não posso escrever um nome assim, eu vou escrever o outro assim, não dá, fica feio. Então, qual que é a abreviatura para Goiás, né? A abreviatura para Goiás é GO, certo? GO. Então, muitas vezes quando a gente vai olhar no mapa, no nosso estado, que é o estado de Goiás, não está escrito Goiás em cima dele, está escrito GO, tá? Porque são as duas iniciais do nosso estado, então da GO. Isso é feito com todos os estados brasileiros do nosso mapa. Por exemplo, lá em Tocantins, não está escrito Tocantins no mapa, está escrito TO. Né? Lá em São Paulo, não está escrito São Paulo, está escrito SP, porque SP são as iniciais de São Paulo. São começa com S, Paulo começa com P. São Paulo. Rio de Janeiro, RJ. Onde você vai? Ah, vou lá no RJ. A pessoa não falou Rio de Janeiro, mas automaticamente quem está ouvindo ou quem está lendo aquilo que ela disse sabe que ele está indo para o Rio de Janeiro, certo? Ah, para você vai para o Rio Grande do Sul, RS, Rio Grande, né? Muita gente se escreve RGS, mas não é o costume, é RS mesmo, Rio Grande do Sul. Então, Rio, né, começa com R, Sul, começa com S. Então, Rio Grande do Sul. Por exemplo, vamos supor que você está preenchendo alguma ficha online, em algum site, ou até mesmo uma ficha no próprio papel, e aí ele pergunta para você de que cidade você é. Você coloca lá Goiânia. Só que muitas vezes quando a gente está preenchendo esses sites, ele preenche o resto da palavra sozinho, certo? Então o que você faz? Você coloca lá Goiânia, dá Enter. Na hora que você escreve Goiânia, o que o site faz? Ele deixa escrito Goiânia, dá um espaço, põe um traço e na frente, em letras maiúsculas, ele coloca o G e o O. Goiânia, Go. Por que Goiânia, Go? Porque ele está falando que Goiânia pertence ao estado de Goiás, certo? Deu para entender? Vamos pegar uma cidade de outro estado aí. Uma cidade bem famosa. Curitiba. Curitiba é uma capital muito famosa. E fica onde? No Paraná. Certo? Não fica no Pará, fica no Paraná. Certo? E aí, por exemplo, quando a pessoa vai fazer o cadastro nesse mesmo site, ele coloca lá: eu moro em Curitiba. Como é que o site faz para preencher? Tracinho PRN. Por quê? Paraná. PRN. Ele pega as letras que são as iniciais das sílabas mais fortes naquela frase, ó. P, R, na, N, certo? Ah, professor, e o Pará, como é que é? Olha só, por que a gente coloca o PRN no Paraná e não somente o PR? Porque a gente também tem o estado do Pará. O estado do Pará vai ser PR. Olha só, são nomes parecidos. Pará, Paraná. Pará, Paraná. Certo? Então, para a gente não confundir, olha só, Paraná, a gente tem o N e o A no final ainda. Então, vamos colocar esse N para a gente diferenciar do Pará, que é só o P e o R. Pará. Então, olha só, Paraná, Paraná. Serão quantas letras? 6. Eu diminuí para 3. Eu abreviei aquela palavra. O Pará são quantas letras? 4. Eu abreviei para 2 palavras, tá? Então, abreviamento é isso aí, tá, pessoal? É quando eu pego uma palavra que ela tem aquela quantidade de letras significativas e acabo diminuindo ela para mim ganhar tempo e espaço. Não é extremamente necessário fazer isso o tempo todo. Existem locais e maneiras de fazer isso da maneira correta. Como eu falei, hoje em dia, devido à tecnologia, ao mundo ser muito prático, né, o pessoal quer agilizar, quer fazer as coisas rápidos. Mas eu acho que não tem necessidade, quando você for conversar com seu amigo, de você ficar abreviando palavras, tá? Isso, para vocês que estão em formação alfabética ainda, é até perigoso, porque muitas vezes você se acostuma a escrever aquela palavra, você se acostuma a escrever você sempre de forma VC. Então, quando você for precisar escrever, você não se lembra. Você, nossa, como é que escreve você? Você tem acento? Você tem acento circunflexo na letra E, certo? Então, olha só, por isso a gente tem que tomar esses cuidados. E hoje em dia é tão fácil também a gente escrever as palavras completamente, porque quando você pega o teclado do celular e começa a escrever, o próprio celular já corrige. Se você colocar uma letrinha errada, se você colocar algum acento errado, o próprio teclado do celular já corrige e te mostra como que é a palavra certa, né? A gente escreve errado porque quer, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Aí, após esse vídeo, vocês vão fazer atividades no livro de atividades
lá na página 27 e 28, tá certo? Tá, o meu tá aqui na 30, 28. Só que olha só, não peguei o livro de português, não peguei de atividades, só um minuto. Tá, aí, tá? É no livro de atividades, página 28 e 29? Ou é 27 e 28? Tá, desculpa, opa, caiu uma moeda ali. 27 e 28, né, no livro de atividades. Então, ou seja, uma atividade bem curtinha, tá? Aí é esse caça-palavras aqui, certo? E essa atividade aqui. E olha só, pessoal. Aqui está falando sobre anúncios e abreviaturas, tá? Anúncios a gente já estudou naquela parte do jornal. O que é o anúncio? Aquela manchete, certo? Aquele título da notícia que vai querer me chamar a atenção. Eu quero que vocês cortem alguns títulos e colem aqui, tá? Mas olha só, é para colar, mas não é para lambrecar o livro de cola não, tá? Um pouquinho de cola você já consegue colar aqui. Porque se você lambrecar aqui de cola, pregar aqui, depois para você escrever na outra página, vai ficar complicado, porque vai atrapalhar, certo? E olha só, lá embaixo, na questão número 2, a gente tem, ó, copie as abreviaturas encontradas nos anúncios que você colou no quadro e indique as palavras relacionadas, tá? Se na manchete que você procurar tiver abreviatura, pode usar, beleza, tranquilo, não tem problema. Mas, hoje em dia, como a gente não tem muito acesso a jornal, a esse tipo de coisa, tá complicado. Então, o que eu quero? Eu quero que você escreva aqui embaixo para mim pelo menos 10 exemplos de abreviaturas, certo? Ah, precisa estar lá no jornal? Não. Pode pesquisar na internet, pode pegar um livro aí, tá? Mas pesquisa abreviaturas e copia aqui para mim pelo menos 10. Olha só, por você não ter a necessidade de você procurar especificamente nas manchetes que você pegou, eu quero no mínimo 10 abreviaturas aqui. Você pode pesquisar direto no Google, exemplos de abreviaturas, você vai encontrar um monte. Só que como eu quero que você escreva? Eu quero que você escreva a palavra normal, certo? Escreva aqui, comigo, tracinho. Como que eu abrevio a palavra comigo? CMG, vírgula, aí eu faço as outras palavras, certo? Assim que eu quero que se faça. Tá. Hoje mesmo vai ser só essas duas atividades, tá? Em português. É bem pouquinho, porque na próxima aula a gente já vai passar a aprender os pronomes ativos e demonstrativos, tá certo? E também tem hoje, tá, pessoal? Não se esqueçam da nossa atividade, do nosso pequeno teste de história, que tá aí no material de vocês, tá? Então peguem ele e vamos respondê-lo, certinho? Não se esqueçam, tá? Tá aí no material de vocês? Pegam, respondem, usem esse vídeo para responder a atividade de português lá no livro de atividades, páginas 27 e 28. E até a próxima!